Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é dia de descobrirmos como o oxigênio e os nutrientes chegam a cada um dos nossos tecidos. Hoje é dia de sistema circulatório. O sistema circulatório se subdivide em sistema cardiovascular e o sistema linfático. O sistema cardiovascular tem como função básica encaminhar oxigênio e nutrientes para cada um dos nossos tecidos e daí retirar os resíduos do metabolismo. O sistema cardiovascular é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, estes últimos representados pelas artérias e veias. No caso, as artérias se ramificam para formar as arteríolas e capilares arteriais. As veias, por sua vez, ramificam-se para formar as vênulas e os capilares venosos. O coração é um órgão oco, formado por tecido muscular estriado cardíaco, tem mais ou menos 400 gramas, isso no adulto mediano, localiza-se entre os dois pulmões, na região conhecida como mediastino, abaixo do osso externo, fica um pouco voltado para frente e para o lado esquerdo. O músculo cardíaco é conhecido como miocárdio, mios, músculo. É envolvido externamente por uma membrana conhecida como pericárdio e internamente pelo miocárdio, que é uma outra membrana. Apresenta-se dividido em 4 câmaras, 2 câmaras superiores, conhecidas como átrios, 2 câmaras inferiores, conhecidas como ventrículos. Não há comunicação entre os átrios, como também não há comunicação entre os ventrículos. No entanto, há uma comunicação entre átrios e ventrículos, no caso. O átrio direito do coração comunica-se com o ventrículo direito através da válvula atrioventricular direita, também conhecida como válvula tricúspide. O átrio esquerdo comunica-se com o ventrículo esquerdo através da válvula atrioventricular esquerda, também conhecida como válvula bicúspide. Esse termo cúspide significa lâmina. É que essas válvulas vistas de cima para baixo, elas são como lâminas que abrem e que fecham, permitindo ou não a passagem do sangue. Quando os átrios se contraem, quando ocorre aquilo que nós chamamos de sístole atrial, as válvulas atrioventriculares se abrem, permitindo a passagem de sangue para os ventrículos. Daí os ventrículos relaxam, enchem-se de sangue. Ocorre então a sístole ventricular. Daí o sangue deixa o coração e vai para pulmões e para o restante do corpo. No caso, o sangue venoso deixa o ventrículo direito e parte para os pulmões, através das artérias pulmonares, e o sangue arterial deixa o ventrículo esquerdo e segue para o restante do corpo através da artéria aorta. Que fique na cabeça de vocês. A contração da musculatura cardíaca é conhecida como sístole. O relaxamento da musculatura cardíaca nós chamamos de diástole. Quando da contração dos ventrículos, para evitar que o sangue retorne para eles, entram em ação aquilo que nós chamamos de válvulas semilunares, que ficam tanto na base da aorta quanto na base das artérias ou da artéria pulmonar. Nós podemos acompanhar a circulação a partir do átrio direito. O sangue parte do átrio direito para o ventrículo direito, do ventrículo direito vai para os pulmões, dos pulmões volta para o coração, entrando no átrio esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo o sangue vai para todo o nosso corpo, para todos os nossos tecidos, banhar, irrigar, mandar oxigênio e nutrientes, retorna para as veias, da veia cava inferior e da veia cava superior, o sangue retorna para o átrio direito e aí começa tudo de novo. De um modo geral, a gente fala que os seres humanos, os mamíferos de um modo geral, apresentam aquilo que se conhece como dupla circulação. Nós temos a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. O que é a circulação pulmonar? É o movimento que o sangue faz do coração para os pulmões e de volta para o coração. Em relação à circulação sistêmica, o sangue está aqui no ventrículo esquerdo, parte para oxigenar e nutrir todos os nossos tecidos, retorna para o coração a partir das veias cavas, inferior e superior. Entra aqui no átrio direito. Então, resumindo, circulação pulmonar, coração, pulmões, coração. Circulação sistêmica, coração, corpo, coração. Vocês devem ter percebido que do lado direito do coração só passa sangue venoso. Do lado esquerdo só passa sangue arterial. Sangue venoso, rico em gás carbônico. Sangue arterial, sangue rico em oxigênio. O sangue que vem do corpo para o coração, entrando no átrio direito, ele é rico em gás carbônico, ele é venoso.
O sangue que vem dos pulmões para o coração, entrando no átrio esquerdo, ele é rico em oxigênio, é sangue arterial. O tecido cardíaco é estimulado a se contrair a partir de um feixe de tecido nervoso localizado no átrio direito, conhecido como nódulo ou nodo sinoatrial, que está aqui representado lá direito. Na verdade, ele fica ali entre o átrio direito e a veia cava superior, bem próxima à veia cava superior. Então, isso gera estímulos elétricos que fazem com que os átrios se contraiam. Esse tecido ele se propaga para os ventrículos através do chamado nodo atrioventricular, que estimulam a contração dos ventrículos. Isso aí dita a frequência cardíaca. Isso é o marca-passo natural. Se isso aqui deixa de funcionar, ou passa a não funcionar direito, aí você fica com arritmia. Pode ser que você tenha necessidade de colocar um marca-passo artificial no coração. Quer dizer, aqui não, do lado esquerdo. Né? A frequência cardíaca normal está em média aí em torno de 70, 80. Lógico, isso varia. Você está no estado de repouso, a frequência é bem mais baixa que isso. Você está aqui quando você está no meio de uma atividade física, a frequência cardíaca passa de 150. Isso varia pra caramba. Mas o normal é em torno de 70, 80. Como já dito, os capilares sanguíneos são as artérias, as veias e os vasos menos calibrosos, oriundos desses dois. No caso, as artérias são muito mais grossas que as veias, são responsáveis por encaminhar sangue do coração para outros tecidos, do coração para os pulmões ou do coração para todos os órgãos do nosso organismo. Então, precisa de tá recebendo um impacto forte aqui do coração, né? Então, a pressão no interior desses vasos é muito forte. Por conta disso, as artérias são muito mais calibrosas, muito mais reforçadas, digamos assim, que as veias. As artérias, no caso, elas são formadas por tecido muscular liso, envolvido por tecido conjuntivo e revestido internamente por um tecido mais fininho, conhecido como endotélio. A artéria aorta, por exemplo, se ramifica para formar o que nós chamamos de arteríolas. Essas arteríolas vão se ramificando e, ao nível de tecidos, vão formar o que nós chamamos de capilares arteriais. Quando a pressão sanguínea aumenta no interior desses capilares, aí o fluido sanguíneo extravasa por pequenos orifícios e banha os tecidos. E aí é quando vai haver a difusão, a distribuição de oxigênio e nutrientes e o recolhimento dos resíduos do metabolismo. Existem pequenas válvulas nos capilares arteriais conhecidas como esfíncteres pré-capilares, que evitam o retorno, que controlam a saída dos fluidos sanguíneos para os tecidos. Então, nós temos uma transição de capilares arteriais para capilares venosos, que recolhem sangue rico em gás carbônico, sangue rico em oxigênio é conhecido como sangue arterial, sangue rico em gás carbônico é conhecido como sangue venoso. Agora, cuidado, nem sempre a gente confunde com os termos veia e artéria, né? Muitas vezes a gente acha que artéria é um vaso que só transporta sangue arterial e veias, né, seriam vasos que só transportariam sangue venosos. Em geral, sim, mas existem exceções. No caso, as veias pulmonares, que trazem sangue arterial dos pulmões para o coração, são exceção à regra. As artérias pulmonares, elas mandam sangue venoso do coração para os pulmões. As veias pulmonares trazem sangue arterial dos pulmões para o coração. Então, voltando para cá, há uma transição de capilares arteriais para capilares venosos que vão tornando-se mais calibrosos para formar estruturas conhecidas como vênulas. Daí ficam mais grossas ainda, formando estruturas, tubinhos mais grossos conhecidos como veias, que se espalham pelo nosso corpo e tendem a ir lá para o coração, né? As duas veias mais calibrosas, as duas veias que levam sangue para o coração, são as veias cavas inferior, que pega sangue aqui do tronco e dos membros inferiores, e a veia cava superior, que pega sangue do peito, do tórax e da cabeça, e manda para o coração. No interior das veias, nós encontramos válvulas que fecham quando o sangue ele tende a retornar, que é assim, quando o sangue está subindo através das veias para o coração, ele tenderia a retornar. Só que as válvulas presentes no interior das veias evitam que isso aconteça. Então, quando o sangue tende a retornar aqui, essas válvulas elas fecham e o sangue fica paradinho.
quando nós nos movimentamos, quando os nossos músculos se contraem, o sangue venoso é impulsionado em direção ao coração. Por isso que não é legal em profissões como profissão de professor, por exemplo, você passa muito tempo parado, é interessante que você fique contraindo os músculos das pernas ou se movimentando em sala de aula para estimular o retorno do sangue para o coração. No caso, retorno do sangue venoso para o coração. E em se tratando dessa pressão no interior dos vasos sanguíneos, ela está em torno de 12/8, ou 120 milímetros de mercúrio, a pressão sistólica, e 80 milímetros de mercúrio, no caso, a pressão diastólica. Quando o ventrículo contrai-se, a pressão no interior dos vasos sanguíneos é 120 milímetros de mercúrio. Quando o ventrículo está relaxado, a pressão é um pouquinho menor, 80 milímetros de mercúrio. Em algumas situações, a pressão arterial dos indivíduos ela pode se modificar um pouquinho, ela pode se tornar mais alta. Isso tem a ver com sedentarismo, maus hábitos alimentares. Digamos, o cara consome muito sal refinado, então consome muito carboidrato, muita gordura ruim, né? Isso começa a provocar o acúmulo de placas de gordura no interior das artérias. Então o sangue a pressão sanguínea aumenta. Ou então você, no caso do consumo excessivo de sais, você tem uma entrada de água excessiva nos vasos sanguíneos, o que também vai aumentar a pressão. Esse acúmulo de gordura nas paredes das artérias é o que a gente chama de aterosclerose. Isso pode levar ao infarto do miocárdio, que é a morte da musculatura cardíaca, pelo menos de partes da musculatura cardíaca. Quando o cara sofre um infarto não fulminante, né, daquele o cara consegue se recuperar, o coração ele cicatriza, ele se recupera, mas ele fica fibrosado. Não é tecido cardíaco que volta para aquele lugar para aquele local que foi agredido. É tecido conjuntivo. O coração não vai mais funcionar como funcionava antes. No caso do infarto fulminante, infelizmente o cara vai morrer, o indivíduo vai morrer, e o coração, pelo fato do coração não voltar mais a funcionar. O sangue é produzido no tecido conhecido como tecido hematopoético, presente em alguns ossos, no interior de alguns ossos do nosso organismo. Ele se subdivide em duas porções básicas, a parte líquida, que nós chamamos de plasma sanguíneo, que corresponde a 55% dele, e os elementos figurados, que são as células sanguíneas. No plasma, nós encontramos basicamente águas, vitaminas e todos os constituintes básicos do nosso organismo. Os elementos figurados são dois tipos celulares, as hemácias ou glóbulos vermelhos, que estão aí numa concentração aproximada de 5 milhões por milímetro cúbico de sangue e são responsáveis pelo transporte de oxigênio e gás carbônico pelo nosso corpo. E os glóbulos brancos, responsáveis pela defesa, que estão numa concentração em torno de 10 mil por milímetro cúbico de sangue. Eu estou falando aqui de médias, inclusive as mulheres apresentam menos hemácias que os homens por milímetro cúbico de sangue. Temos ainda um fragmento celular, fragmento de uma célula conhecida como megacariócito, e esse fragmento é conhecido como plaqueta, estão numa concentração em torno de 200 a 400 mil por milímetro cúbico de sangue, e participam ativamente do processo da coagulação sanguínea. Participam juntamente com as plaquetas na coagulação íons, cálcio e diversas proteínas, para formar uma rede de fibrina que fecha os vasos sanguíneos lesionados. A circulação linfática corresponde à circulação de linfa, que é um líquido muito claro, muito semelhante ao sangue, com a diferença de que não há células sanguíneas vermelhas, não há hemácias, há apenas glóbulos brancos do sangue, representados em 99% pelos linfócitos, células produtoras de anticorpos. Da mesma forma que na circulação sanguínea nós temos os vasos sanguíneos, na circulação linfática nós temos os vasos linfáticos, que têm a função de recolher os líquidos teciduais. Lembra daquele líquido que deixa os capilares arteriais para os tecidos para nutrir e oxigenar os tecidos? Parte desse líquido retorna para os vasos sanguíneos, só que boa parte segue para os vasos linfáticos. Se por acaso você tem dificuldade de retorno desse líquido tecidual para a corrente sanguínea ou para a corrente linfática, você pode ficar com edemas. Quando estávamos tratando de vermes nematóides, vimos o caso da elefantíase
em que a filária, o verbo filária, habita o interior de capilares linfáticos, impedindo o retorno dos tecidos, do líquido tecidual. Então, o resultado são aqueles inchaços muito complicados. Os capilares linfáticos, eles seguem para a região torácica para formar duas grandes veias linfáticas, que recebem, por sua vez, vasos linfáticos dos membros superiores e do pescoço. E por falar em pescoço, nessa região, nas axilas, nas virilhas e no intestino, nós vamos encontrar estruturas conhecidas como linfonodos, que têm como função filtrar a linfa. Algumas bactérias se acumulam nesses linfonodos e são destruídas pelos linfócitos. Quando a gente está numa situação de infecção, os linfonodos eles tendem a inchar, porque está havendo uma batalha. Uma batalha está sendo travada entre os linfócitos da região, dos linfonodos dessa região, e as bactérias que estão provocando a inflamação na tua garganta. Quer dizer, na tua garganta não, nos linfonodos dessa região. Muitas vezes você fica com ínguas, os linfonodos do pescoço dolorido, as axilas doloridas, é porque tem bactérias acumuladas ali. Na figura eu tenho representados o timo, que é um órgão que está mais ou menos aqui, ó, nessa região, a região próxima ao coração, e o baço. Todos esses órgãos acumulam uma grande quantidade de linfonodos, portanto são importantíssimos aí para a nossa imunidade. Um dos tristes sinais de nossos tempos é que demonizamos aqueles que produzem, subsidiamos aqueles que se recusam a produzir e canonizamos aqueles que reclamam.